E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Marivaldo Fagundes, da Fagundes Vasconcelos Advogados Associados. Dr. Marivaldo, prazer imenso poder bater um papo contigo hoje. Estou muito contente, muito feliz. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Murilo. Muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando aqui de fazer essa entrevista, prestar esse esclarecimento para a sociedade, porque o tema é um tema de muita importância e relevância para a população brasileira. Infelizmente, né, o Brasil vive assim tempos difíceis, vamos dizer assim, né, Dr. Marivaldo? E o nosso tema hoje, nós vamos conversar com o Dr. Marivaldo sobre a violência doméstica, né? Algo que vem crescendo muito, e o Dr. Marivaldo pode nos explicar hoje o que vem acontecendo hoje, doutor. Acontece que a nossa sociedade, Murilo, ela vem de uma ideologia ou de uma educação patriarcal. E desde a Constituição de 1988, houve a alteração para a constituição familiar, do núcleo familiar, ser família. Não existe mais o patriarca da família, aquele que tem o direito de tudo e a mulher não tem direito a nada. Mas não somente o homem ou a mulher, mas o poliamor, né? Que seria, nós podemos classificar dessa maneira, o amor entre mulher e mulher, homem e homem, né? Baseado no gênero. Né? Então, você tem uma constituição familiar que, de alguns anos, aí, de uns 30 anos para cá, deixou de ser um núcleo familiar homem e mulher. Então você tem uma diversidade aí de famílias crescendo e se modernizando de acordo com a sociedade. Porém, a nossa educação, como eu havia dito anteriormente, ela vem de uma época onde imperava o coronelismo, o machismo, e o homem ele era tido pela sociedade como o único soberano do lar. Exatamente. Né? Então, você tem hoje uma disseminação, uma herança do passado, vamos dizer assim, uma herança maldita do passado. Sim, Por quê? Porque o homem ele se torna agressivo com o seu companheiro ou com a sua companheira, né, na questão de violência doméstica. Então nós temos uma situação hoje no Brasil com relação à violência doméstica endêmica. Isso não é só uma questão de uma cidade, de um estado, mas é em todo o território nacional. Inclusive nós temos estados que fazem campanha diuturnamente na mídia, rádio, televisão, tá, contra a violência doméstica. Como a gente pode identificar uma pessoa quando ela está sofrendo essa violência doméstica, doutor Marivaldo? Interessante a sua pergunta, o Murilo, porque existem situações na violência doméstica que a vítima não percebe e não sabe que ela está sofrendo a violência doméstica. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa, eu estar me relacionando com uma mulher, né? Ela chegar para mim e perguntar, olha, nós vamos sair hoje e essa roupa ficou bem em mim? Aí eu digo para ela, não gostei, essa roupa não caiu bem em você, se você quiser trocar por outra, vai ficar melhor. Sim. Outra coisa é eu chegar para a mulher, o que é isso? Você pensa que você vai aonde? O que você está fazendo vestida desse jeito? A diferença, né? Exatamente, a imposição, a entonação de voz e até mesmo uma questão aí muito delicada. Então eu vou pedir um momento aqui para abrir um parênteses, claro, para fazer uma pequena observação. Sim. Nós estamos falando de violência doméstica, que originariamente vem de condutas machistas. Então, às vezes, nós vamos ter que assumir um papel machista para poder dissertar sobre a violência doméstica. Isso não quer dizer que eu sou partidário, sou a favor, tá, da violência doméstica, mas eu estou apenas assumindo o meu papel como advogado e esclarecendo a sociedade nessa situação. Ela pode ser, por exemplo, aplicada em benefício para o homem? Depende. Nós temos que analisar algumas questões. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, sim, é uma lei nova. Tá? Ela tem aí 16 anos. Então, por ela ser uma lei nova, ela ainda está em franco crescimento, em franco expansão. Embora ela tenha uma série de proteções ou de proteção
para a vítima de violência doméstica, ela se baseia, ela foi criada, baseada e feita para a proteção da mulher. Tanto que o caput da lei diz que a lei foi criada para proteger a mulher, para defender a mulher e para coibir a violência contra a mulher. Só que aí nós temos a situação aí que nós vamos discutir a questão do gênero. O que significa isso? Significa o seguinte: um homem que ele se sente como mulher e assume o papel de mulher, ele está protegido pela lei. Um homem que se sente como mulher e que age como mulher. Tá. Vou dar um exemplo para você. Um transexual, tá? Um casal homossexual, mas em que um é ativo, que faz o papel do homem, e o outro é passivo, que faz o papel da mulher. Se esse que é passivo, embora do sexo masculino, se vê na figura, no gênero feminino, Sim. A lei alcança e o protege. Entendi. Entendeu? Entendi. E isso é uma situação muito delicada, porque nós temos aí a questão de verificarmos aí como identificarmos a violência doméstica. Vou dar um exemplo para você, se você me permite. Um pai que ele bate em uma filha para corrigi-la, nós temos que fazer uma pergunta. Esse castigo empregado, embora não seja correto a violência física, tá? Seja ela de que espécie for, né? Inclusive existem leis que proíbem o castigo físico, tá? Nós temos que verificar. O pai bateu na menina por causa do gênero, porque ela é mulher? Se é por causa do gênero, nós temos aí a condição da violência doméstica. Uma outra condição que nós temos que observar é o pai, quando corrigiu a filha, se fosse filho, ele corrigiria da mesma maneira? Se sim, nós não temos a caracterização da violência doméstica. Se não, nós temos a caracterização da violência doméstica. E vamos inverter. Em vez de filha, se for um filho, a lei não protege. Não protege. Porque o sexo é masculino e o filho não tem o gênero feminino nesse escopo. Uma outra situação que surgiu agora também aqui, doutor, aqui pensando, a gente tem visto muito esses casos agora após pandemia, né? Onde as famílias ficaram muito em casa, né? Então a gente está acompanhando aí alguns processos. Até a própria violência aumentou, né? Sim. Então, por exemplo, aquele pai de família, o homem que está em casa, e ele tem vergonha, né, de fazer um BO, até mesmo falar com um advogado. Existem casos que tem mulheres que batem em homens, né? Existe também aí um trabalho que pode dar aí uma segurança também para esses homens, esses pais de família? Veja, a Lei Maria da Penha, ela tem o escopo de proteger a mulher ou o homem que se sente do gênero feminino. Então, no caso do inverso, quando a agressão é da mulher para com o homem... Que existe muito, né? Ele tem que se recorrer à justiça comum. Ele vai até a delegacia, mas ele não vai até uma delegacia especializada de violência doméstica. Ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele pode tomar as medidas que o Código Penal permitem que ele tome. Por exemplo, quais são os tipos de violência doméstica que a vítima pode sofrer? Murilo, nós temos... Não. Nós temos 5 tipos de violências que são a mais comum, sendo que 2 delas entram